Governar é uma questão de tempo para quem aprender a andar aliançado. Boa noite, graça e paz. Meu nome é Adriana, sou uma das pastoras aqui nessa casa. E eu estou muito feliz de estar aqui hoje e poder falar daquilo que Deus tem construído no decorrer desses anos e desse tempo. E confesso que muitas vezes a gente vai ouvindo falar a respeito daquilo que é o sobrenatural de Deus. E como foi muito bem falado durante essa semana, a apóstola Leila ministrou no culto de mulheres que o sobrenatural de Deus já está em nós. E que não há motivos para a gente viver uma vida cabisbaixo, triste, pensando naquilo que poderia ter acontecido, que não aconteceu, ou tantas coisas que vêm para nos desanimar, porque Ele já habita em nós. E eu venho aqui para dizer para você, Ele está em você. E durante todo o processo que muitas vezes Deus vai construindo nas nossas vidas, o maior deles é você passar por cada detalhe na sua vida, sendo grato a Ele por onde Ele te colocou. Pelas formas como Ele tem trazido a você as notícias, as pessoas, pela forma como Deus tem conduzido, porque se você está aqui nessa noite, se você está me ouvindo através da TV Rica, é porque o Senhor tem cuidado de você. A vida de Deus habita em nós. E nós estamos aqui para glorificar a Ele, porque todos os processos da nossa vida cooperam para que nós possamos estar maduros e exercer aquilo que é o propósito dEle sobre a terra. E eu quero nessa noite trazer para você uma palavra de ânimo, de alegria, e dizer para você assim, se você chegou até aqui achando que o seu processo era para te matar, eu venho para te dizer que o processo que você passa na sua vida é para te fazer muito mais forte. Deus, Ele nunca desistiu de nós, e Ele tem trazido palavras de sabedoria, de confronto, não para te derrubar, mas para te fazer forte, para te fazer um filho maduro. E hoje nós vamos falar a respeito disso. É necessário que a gente se anime, que a gente olhe para a vida com amor, encarando de frente todas as coisas. Tem de bom ânimo. Tem de bom ânimo, porque o Senhor tem muito mais a acrescentar na sua vida, e isso agora só depende de nós. Eu queria ler lá em Josué 1, do 2 ao 9, e eu vou lendo se vocês quiserem me acompanhar. Aqui fala quando Moisés já havia morrido, e diz assim: Moisés, o Senhor falando, Moisés, meu servo, é morto. Levanta-te, pois, agora, passa esse Jordão, tu e este povo, a terra que eu dou aos filhos de Israel. Todo lugar que pisar a planta do vosso pé, vou-lo tenho dado, como eu disse a Moisés. Desde o deserto do Líbano até ao grande rio, o rio Eufrates, toda a terra dos heteus, até o grande mar, para o poente do sol, será vosso termo. Ninguém te poderá resistir todos os dias da tua vida, como fui com Moisés, assim serei contigo. Não te deixarei, nem te desampararei. Esforça-te, tem bom ânimo, porque tu farás esse povo herdar a terra que jurei aos seus pais que lhe daria. Então somente esforça-te e tem muito bom ânimo, para que teres o cuidado de fazer conforme toda a lei que o meu servo Moisés te ordenou. Dela não te desviareis, nem para a direita, nem para a esquerda, para que prudentemente te conduzas por onde quer que andares. Não se aparte da tua boca o livro dessa lei, antes medita nele de dia e de noite, para que tenhas cuidado de fazer conforme a tudo o quanto nele está escrito. Porque então farás prosperar o teu caminho e serás bem-sucedido. Não te mandei eu? Esforça-te, tem bom ânimo, não temas, nem te espantes, porque o Senhor teu Deus é contigo por onde quer que andares. Olha para a pessoa que está do seu lado e fala assim: esforça-te, tenha bom ânimo, o Senhor é conosco. Josué ouviu muitas vezes
Moisés falar de uma terra que emanava leite e mel. E eles estavam ali de frente para ocupar uma terra onde eles olhavam e viam as nações mais poderosas da terra habitando ali. E diante de tantas circunstâncias, um povo que eles achavam poderoso, Deus fala assim: esforça-te, tem bom ânimo. Aqui nesse trecho que nós lemos, por 3 vezes o Senhor fala: esforça-te, tem bom ânimo. Sabe o que acontece muitas vezes na nossa vida? A gente vai caminhando e o Senhor vai falando as coisas, e às vezes a gente acha que quando Deus fala a gente não precisa fazer mais nada. Quando Deus fala, você não precisa mais fazer a sua parte. E não é nada disso. O Senhor muitas vezes fala: toma, é teu, vai e conquista. Nós precisamos andar dentro daquilo que o Senhor tem falado. Nós precisamos nos esforçar. O que está diante de nós, ou o que está atrás de nós, é muito menor do que aquilo que está em nós. Então, quando você olha para uma circunstância e você fala assim: isso é grande demais, e você olha para o seu passado e fala: eu também não posso, porque aqui no meu passado as coisas são difíceis demais. Ei, aquilo que Deus te fala é que aquilo que está diante de você, ou aquilo que está atrás de você, é inferior àquilo que está dentro de você. O Senhor tem palavras tremendas a ministrar na sua vida, mas pare de olhar para as circunstâncias, aquilo que muitas vezes você fala assim: o destino, esse é o meu destino. O destino não é algo que vai acontecer, o destino é algo que está dentro de nós. O destino é algo que o Senhor, a vida de Cristo, habitando em nós, faz com que nós possamos alcançar e sonhar e viver coisas muitas vezes inimagináveis. A ativação do nosso futuro depende da gente crer e entrar nele. Para que você seja ativado para o seu futuro, entre na promessa que Deus tem dado a você. Naquele tempo onde Josué estava vivendo, Cristo não habitava nele. Mas hoje nós fazemos parte, nós estamos dentro de um novo sistema onde Cristo habita em nós. Então aquilo que vai acontecer na sua vida, aquilo que não vai ser regido por aquilo que você está fora da sua vida, mas aquilo que está dentro de você. E nós precisamos entrar e mergulhar naquilo que Deus tem falado, para que isso venha a ser ativado em nós. Muitas vezes quando a gente decide entrar nisso, e mergulhar e aceitar e se render a Ele, muitas vezes vem o confronto, muitas vezes vem as adversidades, mas nós temos que permanecer, porque maior é aquele que habita em nós, maior é aquele que está conosco, maior é aquele que tem falado dia após dia do seu cuidado, do seu amor, daquilo que Ele tem trazido vida, mesmo diante de circunstâncias de morte, o Senhor tem declarado vida, e eu e você fazemos parte disso. Às vezes os processos que a gente começa a passar, a gente acha, ou vai começar a pensar que são processos para desistir. O Senhor vem e fala para você assim: continue, porque aquilo que está sendo formado, aquilo que está sendo gerado, é muito maior do que aquilo que você consegue ver. Então nessa noite, se você entrou nesse lugar, ou se você está me ouvindo, não desanime, continue, porque o Senhor tem muito mais a fazer, a nos dar, tem muito mais a nos ensinar. Quando se falava de uma terra que emana leite e mel, um ponto que eu achei interessante é que naquela terra o mel era silvestre, não era mel de abelha, era um mel silvestre. E o mel silvestre, ele vem das tamareiras que tem lá naquele lugar. E essas tamareiras, elas, quando você olha, eu fui dar uma olhada nos significados e vi várias coisas, mas eu vi um que me chamou a atenção por ser algo
que bateu no meu espírito de uma forma profética. Mara significa amargurado. E Tá significa o final. Então, quando você fala de uma terra que emana leite e mel, significa de uma terra que é o final da amargura. Quantas vezes a gente ouve falar a respeito de deserto, e às vezes a gente acha que o deserto é algo para a gente sofrer, para a gente se entristecer. E eu tenho aprendido e aprendo a todos os dias que o deserto de Deus é algo que faz com que a gente pode passar se alegrando nele. Os processos, nós podemos decidir passar processos numa vida amargurada ou numa vida feliz com Cristo. Eu tenho desfrutado de alguns anos para cá um processo de Deus, aonde a cada dia eu falo assim: Senhor, muito obrigada, porque o Senhor me ensinou tanta coisa, que aquela Adriana que estava lá atrás, jamais imaginaria ter o entendimento e a vida que o Senhor tem me dado hoje. E eu te agradeço, Senhor, porque o Senhor me sustentou, até mesmo quando muitas vezes eu queria desistir. O Senhor nunca falhou comigo. O Senhor nunca me deixou de uma forma a morrer na mão do inimigo. E é isso que eu tenho a dizer para você: o Senhor nunca vai te deixar. Ele nunca vai olhar para você e falar assim: agora não tem mais jeito. Ele é um Deus que te ama. Ele é um Pai que te traz vida, que te traz alegria. Mas cabe a nós darmos um passo. Anda, esforça-te. Olha para aquilo que Deus faz e seja grato. Um tempo de gratidão a Deus por tudo que Ele nos faz. Muitas vezes a gente olha para o processo e às vezes a amargura, muitas pessoas amarguradas, pessoas que passam por situações e colocam aquilo para dentro de uma tal forma que aquilo vem trazendo um amargor na vida, uma tristeza profunda, um desânimo. Vocês já viram gente assim? Cristãos amargurados? A amargura, ela é perigoso. Pessoas que se tornam extremamente amarguradas significam pessoas que não têm vontade de viver, não têm vontade de prosperar, de crescer, de se conhecer mais através de Cristo. Pessoas amarguradas se tornam pessoas perigosas, porque a Bíblia até acrescenta um ingrediente: a inveja amargurada. Sabe o que é a inveja amargurada? É quando um amargurado vê o outro conquistando e se entristece. Quando vê alguém crescendo e fala assim: é com ele, não é comigo. Quem ele pensa que é, o que ele fez de melhor. Sem entender que os processos de Deus acontecem e nós pertencemos a um Deus que dá a todos na sua justa medida, no tempo certo. No tempo aonde você muitas vezes acha que nem vai florescer mais, o Senhor dá ali uma semente, dá ali um fruto. Se você não se permitir ser curado, você se junta a outra pessoa do lado da cruz. E se a gente lembrar, quando Jesus foi crucificado, existiam dois, um de cada lado dele, e um falou assim: eu te aceito, eu me arrependo. E o Senhor disse assim: ainda hoje estarás comigo. E o outro não se rendeu, não acreditou, e por isso ele não alcançou aquilo que estava nas suas mãos, do seu lado. Ele decidiu não crer, ele decidiu não se render, decidiu, e poderia ter mudado a sua história, e não mudou. Tem um filme que eu assisti, mas eu não sou muito boa de filmes, né? Então eu vou falar aquilo que eu entendi. Depois, se tiver alguma coisa aí, vocês me falam. Mas tem um filme do X-Men que fala do primeiro dos mutantes, né? Onde ele sempre recrutava
lá indivíduos que eram renegados. E a história lá onde é falada, né, onde tinham aqueles mutantes e existiam vários lá, todos eles estavam na mesma condição, mas uns decidiram se rebelar. E decidiram partir para o lado negro da força. E aí, todos dentro da mesma condição, mas uns que são renegados, frustrados, amargurados, decidem ser o vilão da história. Muitas vezes estamos num processo e a gente pode decidir: você quer ser o vilão da sua história? Porque Cristo já alcançou todas as coisas por nós. Ele já nos deixou acessível, mas existe um processo sendo construído na vida de cada um de nós. O diabo, ele sempre vai recrutar pessoas feridas que não estão dispostas a serem curadas, a serem tratadas, ou melhor, que não estão dispostas a se render à soberania de Cristo. Sempre. Esse arquétipo, onde existe uma rebelião, já foi feita por alguém, por um tal de Lúcifer. E ele está, ao tempo todo, tentando recrutar pessoas que são amarguradas, que não querem se lançar a mão da sua velha natureza, e que estão o tempo todo querendo que as pessoas à sua volta mudem, mas ela nunca precisa ser mudada. Nós temos uma cultura de vitimização. E isso é interessante porque, se você olha, sempre tem que ter um culpado para as minhas questões. Sempre existe alguém que, eu sou assim por alguém que me fez, eu não perdoo por conta de A, B ou C. Sempre tem um culpado. E nós nos tornamos vítimas. Nos colocamos no lugar de vítima. As coisas não acontecem porque, coitadinho de mim. Como eu sou triste. Como eu sou, para mim não existe mais saída. Não tenho, que motivo eu tenho? Estamos falando aqui de um culto de gratidão. Até, no final tem que dar um recado, né, Daniel? Me lembra, tá? Não sei se Daniel está por aí, mas nós estamos nessa cultura, muitas vezes, de vitimização. O lugar onde sempre alguém fez algo para mim, por isso eu não saio dessa posição. Coitadinho de mim. Que quão triste eu sou, porque a situação, a vida, e fulano prospera e eu não, fulano teve oportunidade, fulano foi para uma faculdade, eu não fui, fulano fez tal coisa e eu não fiz. E aí não existe, se fala assim, vamos agradecer a Deus, vamos ter gratidão, vamos celebrar, como o apóstolo Cristiano ministrou, num final de semana retrasado, falou assim, vamos fazer uma festa, no deserto. Mas eu? Como que eu vou festejar? Olha a minha vida. A Adriana fala isso porque a vida dela está muito fácil. Ela não tem isso, não tem esses problemas. Ei, é lugar de vítima onde você está se colocando. Você não foi chamado para isso. Você foi chamado por um Deus que te deu uma vida através do Filho dele, para que você desfrute, para que você vá além. Não é mais tempo dessa cultura de vitimização das coisas. Podemos sim desfrutar em momentos onde as circunstâncias são adversas, porque o destino habita em mim, porque a promessa de Deus habita em mim, porque a vida dele habita em mim. E por isso eu me alegro. Quando a gente fala muitas vezes do povo de Israel, e eles festejavam, das 7 festas mais importantes que eles faziam, 6 eram de gratidão, 6 eram de celebração. Sabe o que isso quer dizer? Tentaram nos matar, não conseguiram. E aí eles vibravam. Tentaram, nos perseguiram, não estavam nos perseguindo, não conseguiram nos paralisar. Vencemos. Vamos fazer uma festa.
Sabe o que isso quer dizer? Você está aqui, é motivo para você celebrar, é motivo para você se alegrar, é motivo para você estar pleno em Deus, é motivo para você dizer: Senhor, muito obrigado, porque o Senhor tem cuidado da minha vida. As suas circunstâncias podem ser as mais adversas possíveis, mas a sua entrega precisa ser total. Nós precisamos nos render em todas as áreas da nossa vida. Sabe o que muitas vezes a gente para e fica empacado num lugar só? Porque às vezes a gente acha que a gente entrega algumas áreas para o Senhor e outras não. Outras não. E aí a gente acha assim: Senhor, eu quero ser pleno, eu quero a plenitude que todo mundo fala. Mas e a sua vida está plena, totalmente entregue? Porque não há pessoa que se entregue por completo, que não seja curado por completo. E isso é motivo de você se alegrar, porque eu estou aqui para te dizer que seja qual for a sua questão, o Senhor está olhando, está cuidando e está fazendo com que você seja alguém que vai e já alcançou a vitória. Chega dessa cultura de ser vítima, pessoas que ficam lambendo as próprias feridas. Já era. Pessoas que ficam lambendo as próprias feridas o tempo todo, mas não dá para sair disso. 10 anos na mesma questão, 10 anos vivendo os mesmos problemas, e o problema tem que estar em alguém, tem que estar no diabo, ou tem que estar no pastor, ou tem que estar... Não, decida hoje a sair dessa posição de vítima. Você foi chamado para fazer parte de uma história muito maior do que você pensa. Muitas vezes as pessoas falam em injustiça. E uma das coisas que às vezes eu percebo é que a maioria das vezes, quando as pessoas estão amarguradas, sempre clamam e falam de injustiça. Muitas vezes as pessoas que falam o tempo todo sobre injustiça, isso é injusto comigo, isso é injusto, isso é injusto, isso é injusto. Isso é um grito de amargura. É um grito onde muitas vezes existe algo lá dentro que não se sente justificado por Deus. E por isso tantas as outras coisas são injustas. Quem grita muito e fala sobre injustiça, muitas vezes estão dando um grito de uma amargura. Se sentem injustiçadas. Para de ficar remoendo o passado. Para de ficar olhando para suas cicatrizes e falando assim: eu vivi isso. E aí você começa de novo a abrir aquela cicatriz. E eu vivi isso, e eu vivi. Não. O Senhor tem algo muito mais, muito além daquilo que você pensa. Apenas se renda ao amor dEle. Apenas se renda durante o processo. Apenas fala assim: Senhor, eu estou com esse sentimento. Eu me sinto dessa forma, mas eu me rendo. Eu quero que o Senhor trabalhe na minha vida. Eu quero que o Senhor venha trazer vida aonde está cheirando mal. Porque as feridas, elas cheiram mal. Elas cheiram mal. Se muitas vezes você não se posiciona em ser curado, em ser liberto, em viver aquilo que Deus tem para você, a ferida cheira mal. Uma hora isso explode. Deus não vai tirar nada de você se Ele não tiver em mente algo muito maior para você. Deus não vai tirar nada de você se Ele não tiver algo muito maior para você. Mas sabe qual é o problema? É que muitas vezes a gente acha que esse algo maior é algo que está dentro da nossa imaginação, das nossas vontades. Então às vezes eu falo assim:
Por exemplo, perdi um carro. Ah, mas é porque o carro era velho. Deus vai me dar um carro novo. E às vezes Deus fala assim: eu tirei algo para que você aprenda e você se renda, porque para Ele as coisas naturais ou materiais são detalhes. O que importa é aquilo que está sendo construído e gerado dentro de você e através de você. Porque não pense que as coisas passam por você e passam por nós. Seria um extremo egoísmo a gente achar que as coisas vêm até nós e passam e não é construído nada e não deixa nada através de nós. Não, o Senhor é aquele que tem infinitamente para te dar, para trazer para você algo que você não imagina. Às vezes os processos de Deus, aquilo que são estabelecidos para que a gente seja amadurecido, para que a gente venha a crescer, para que a gente venha a se render, são muito diferentes daquilo que a gente imagina. Muito. Entra na sua terra prometida. Mergulha nas promessas que Deus tem feito para você. E será o fim da sua amargura. Entra. Você vai continuar enfrentando as circunstâncias, mas nenhuma circunstância tem o poder de controlar você. Durante um tempo, eu orava a Deus, eu falava assim: Senhor, vem nesse problema. Eu estava passando uma época de muitas questões. Eu falava assim: Senhor, vem nessa situação. Olha esse problema. Me tira daqui. Me tira daqui. Me tira desse lugar, dessas circunstâncias. E um dia o Espírito Santo falou assim: sai você e vem para onde eu estou. Falei: oi, sai você e vem para onde eu estou. Aqui não existe nada que possa te paralisar. E as circunstâncias mudaram? Não, eu saí daquele lugar de vítima, de olhar para mim e falar assim: coitado de mim, olha onde que eu cheguei. E o Senhor me tirou dali. Mas esforça-te, tem bom ânimo, anda, se renda. O andar aqui é se render, é você se render e falar assim: eu vou dar aquele passo aonde eu preciso mudar de história, mudar de vida. Todos nós temos motivos para nos sentirmos frustrados. Todos. Não existe nenhuma pessoa aqui que, se eu falar assim, você nunca se frustrou na vida, não existe. Quem falar isso, não existe. Existem momentos que você pode até passar por frustração. Mas e alguns acontecimentos na vida das pessoas geram isso. Geram sentimentos, geram marcas, geram feridas. E eu não estou aqui também menosprezando aquilo que muitas vezes você sofreu ou que você ainda sofre. Existem muitos casos: abuso, rejeição, tristeza, depressão, existem muitas coisas. Mas eu estou aqui para dizer para você que existe vida, e que existe cura, e que existe algo muito maior para você mergulhar nesse Deus tão maravilhoso, que faz as coisas acontecerem, e que o nada para Ele é uma matéria-prima para construir uma história, para trazer à vida aquilo que nunca nós tivemos, nenhum tipo de esperança. Você não pode abraçar a frustração e a fé juntas. Não tem como. Ou você agarra uma ou você agarra a outra. Há pessoas que foram feridas e ficam nesse viés da ferida, em volta das feridas. E tem gente que fala assim: aonde estava Deus? Aonde estava Deus que não viu isso tudo acontecendo? Aonde estava Deus quando eu passei por esse abuso? Aonde estava Deus que não viu o meu sofrimento?
Vou te dizer, ele estava no mesmo lugar que ele estava quando Cristo foi crucificado. Deus nunca teve prazer ou vontade que você sofresse. Por isso, Ele gerou vida através de Cristo. Nunca foi propósito dEle que você passasse por determinadas situações na sua vida, mas foram acontecendo fatos que chegaram a isso, mas Ele sempre esteve disposto, o tempo todo tentando falar assim: ei, eu sou o caminho, venha por mim que você não vai mais sofrer, venha através de mim que você não vai mais deixar que essas feridas te paralisem, que esses sentimentos te joguem no fundo de uma depressão. Ei, olha para mim, vem para mim, e eu vou te fazer muito maior e muito mais forte. Não existe nada que o Senhor, que você leve a Ele, que vai trazer para você peso, depressão. Deus nunca vai te colocar nesse lugar. Paulo fala em Gálatas: no devido tempo colheremos e não desanimaremos. Vou ler de novo. No devido tempo colheremos se não desanimarmos. Muitas vezes a gente pode escolher passar pelas circunstâncias da vida e estabelecer um altar, uma adoração a Deus, e falar assim: Senhor, como o Senhor é grande, tem me abençoado, e eu te agradeço por cada situação na minha vida, porque todas elas serviram para que eu chegasse aonde eu estou, e hoje eu tenho vida através do Senhor. Porque hoje a minha vida é diferente e eu estou livre, estou curado. Ou tentaram me matar e não conseguiram, tentaram me paralisar e não conseguiram, e o Senhor tem trazido vida a cada dia que eu me levanto, e eu te agradeço por isso. E você edifica os altares de adoração. Ou você pode começar a olhar para tudo isso e falar assim: coitado de mim que passo por isso, e começar a edificar altares da autocomiseração, lugares de vítima, lugares de pessoas que não venceram e não estão dispostas a se render à soberania de Deus e ao amor dEle. Creia numa coisa: você vai colher se você não desanimar. O grande desafio, que se você entender isso se torna uma chave na sua vida, é você não deixar com que a amargura tome conta da sua vida. Amargura, tristeza ou qualquer outro tipo de sentimento. Temos um chamado, um propósito dado por Deus desde antes do nosso nascimento, para nós sermos proclamadores do reino de Deus. Mas muitas vezes, durante o processo, nós deixamos que a amargura, que a teimosia, que a obstinação tome conta. E nós começamos a profetizar coisas ao contrário daquilo que o Senhor nos chamou. Ao contrário do nosso propósito. Criados para sermos boca de Deus na terra. E durante o processo, mudamos de lado. Aqui falando de novo para quem gosta de filmes. Do Star Wars tem o Darth Vader. E ele é um personagem que ele nasceu para ser um dos mocinhos, para ser do bem. E durante o processo dele, tantos questionamentos fizeram com que ele se tornasse o maior vilão. Tantas coisas aonde o Senhor tem trazido, e a gente tem a oportunidade de decidir se nós queremos ser protagonistas ou se queremos permanecer no lugar de vítima. No lugar onde as coisas acontecem só com você e nada tá bom. A escolha e a decisão faz parte de nós. Tudo já nos foi conquistado. Agora depende de nós andarmos em direção àquilo que o Senhor tem falado. Existe um ditado árabe que diz assim: quem planta tâmaras não colhe tâmaras. Isso porque antigamente, antes dessas técnicas, cada semente demorava de 80 a 100 anos para que a tamareira desse os primeiros frutos.
quem planta tâmaras não colhe tâmaras. Também existem alguns tipos, fui dar uma pesquisada, alguns tipos de sementes, como da jabuticaba, e alguns tipos de jabuticaba que demoram 20 anos para dar os primeiros frutos. E nós queremos um miojo, um fast food. A gente acha que a gente planta, que a gente lança uma semente. Eu me rendi, Senhor, e aqui está uma semente, eu lanço e aquilo vai florescer no outro dia. E às vezes a gente olha para isso e fala assim: Senhor, não está acontecendo. Mas eu já estou há mais de ano esperando essa promessa acontecer na minha vida. E não acontece. E eu semeei. Sabe o que é isso? Nós queremos plantar sementes para que os frutos venham a nos alimentar. A gente planta e a gente acha que o fruto daquela semente vai ser algo para nos alimentar. Nós não entendemos que com Deus, durante todos os processos que Ele nos traz, que Ele faz a gente amadurecer, uma das coisas é nós entendermos que nós somos um povo que pensa de forma geracional, que pensa não em si mesmo, nas próprias vontades, mas naquilo que eu posso fazer para que o propósito de Deus seja estabelecido na terra. É por isso que nós temos que sair da condição de vítimas, de sermos pessoas que deixam as coisas acontecerem. E coitados de mim, porque nós somos chamados para ter um pensamento e um entendimento geracional. Queremos plantar a semente num dia e colher no outro, porque a gente quer, na verdade, por um egoísmo, muitas vezes, desfrutar daquele fruto. Mas quando eu vejo que tudo é dele, que eu já tenho tudo através dele, que tudo já me pertence, eu planto com muita alegria. Eu falo assim: Senhor, que sejam sementes para gerações que eu nunca vou ver, eu não vou chegar até lá, mas isso vai ficar como um legado daquilo que o Senhor tem construído sobre a terra. Há um tempo atrás descobriram lá uma semente de uma tamareira que ficou 2.000 anos mais ou menos, e eles descobriram e eles replantaram. Pensa, 2.000 anos. Puseram o nome dessa semente, dessa tamareira, de Matusalém. E quanto tempo para germinar? Sabe, não desanima porque o tempo está passando e você acha que as coisas ainda não aconteceram da forma como você esperava, porque as coisas estão acontecendo da forma como Deus tem planejado. Se renda cada vez mais e esse processo de Deus vai sendo cada vez mais frutífero, vai trazendo cada vez mais vida, não somente a você ou a sua família, mas a todos que estão ao seu redor. Como é gostoso você caminhar ao lado de pessoas que são alegres, de pessoas que estão plenas em Deus. Como é gostoso. Mas também como é gostoso você poder caminhar com pessoas que estão chegando e que muitas vezes chegam num processo de depressão, de tristeza, de amargura, e você pode falar de um Deus que tem a resposta para aquela dor, para aquela cura, para aquele momento. Como é gostoso você poder impartir vida que não é sua, mas é dele. É dele. Que alegria é você poder falar assim: o Senhor nunca falhou, Ele nunca vai falhar na vida de ninguém. Então se a sua espera, você lançou algumas sementes e não floresceu e não deu o fruto que você esperava, calma, calma, vai florescer, permaneça, anda, se esforça, tenha bom ânimo, seja feliz durante o processo. Senhor, obrigada, porque cada processo me fez entender muitas coisas, mas para isso é preciso se render a Ele. Sabe o que muitas vezes isso significa? Se a gente for falar de terra que emana leite e mel, daquele que é o propósito de Deus hoje na nossa vida, do Cristo habitando em nós, significa que eu posso dizer que eu
posso até passar por momentos de amargura. Mas esses momentos, muitas vezes, durante uma circunstância, não me tornam uma pessoa amargurada. Porque no final disso, existe um fruto doce, que eu posso produzir pela minha confiança em Cristo. Um fruto doce, saudável, e que vai alegrar a vida de outras pessoas. Aquilo que está sendo produzido em você, o processo que Deus tem trazido sobre a sua vida, não é um processo para que você se perca. É um processo para que você produza frutos doces. E que fala assim, em todo meio de amargura que eu posso ter passado, o fruto que foi produzido é um fruto doce, de alegria. Ninguém come um doce e fica triste, né? Você já viu alguém falando, que coisa ruim, estou comendo um doce? Não tem. Ah, gente, nem as nutricionistas vão poder me contradizer nisso. Ninguém fica triste comendo uma coisinha doce, aquela coisa assim, sabe, com um sabor que traz alegria. Você pode passar por momentos de amargura e isso não te tornar uma pessoa amargurada, mas isso é possível para aqueles que se rendem ao Espírito Santo de Deus. É Ele quem nos convence do pecado, da justiça e do juízo. É Ele que traz sobre nós esse arrependimento de para qual caminho nós estamos indo e para onde a gente vai chegar. Do pecado, porque Ele traz luz às circunstâncias e a gente se arrepende. E você olha para aquilo e fala assim, eu me arrependo, eu estava no pecado. Senhor, eu me rendo. O Espírito Santo é o nosso consolador. É aquele que traz consolo, que nos adverte, que fala assim, não vai por esse caminho. Então, quando muitas vezes você vai cometer algo e aquilo, ele te fala assim, não faça. Isso não vai agradar ao seu Deus. Isso não agrada a Deus. É Ele quem traz sobre nós o discernimento. É Ele que nos traz o arrependimento. Há pessoas que foram convencidas pelo Espírito Santo de Deus dos seus pecados. Nós somos convencidos disso. É Ele que traz luz sobre a nossa vida, onde precisa se arrepender. Convencer o mundo da justiça. Eu falei assim, Senhor, de qual justiça, né? Porque às vezes a gente fala e passa por esse versículo e muitas vezes quando a gente está dando discipulado, tem algumas pessoas que perguntam, falam, mas de que justiça? Da justiça do homem, da justiça que é falha, da justiça que é construída e alicerçada numa mentira, aonde a força daquilo que eu faço dá resultado, aonde eu não me rendo a Deus porque eu tenho que fazer a minha maneira ou a minha forma de fazer as coisas. Uma justiça fundamentada num princípio de mentira. E que princípio de mentira é esse? Satanás. Aquele que traz fundamentos para que você tenha uma justiça própria, que não se rende a Deus. As pessoas, nós somos convencidos de que a nossa justiça não serve para nada. A nossa justiça não consegue nos levar a lugar nenhum, a não ser ao sofrimento, a não ser a amargura, a não ser a tristeza. Porque a nossa justiça é falha. A nossa justiça não tem um fundamento que é Cristo. E convencer as pessoas do juízo. Uma verdade é que Satanás, quando conduziu Jesus para a cruz, ele achou que ele estava cometendo uma grande vitória para ele, que Jesus ia morrer. Mas ele ressuscitou. E através disso, o nosso
juízo, aquilo que nos traz entendimento é Cristo. Então, quando a gente fala que o Espírito Santo ele veio para nos convencer do pecado, da justiça e do juízo, isso vem daquilo que nós decidimos crer, que é Cristo, que Ele é o único caminho, a verdade e a vida. E às vezes, eu vejo muitas pessoas que vêm para Cristo e se rendem até um determinado ponto, mas começam a não se render em algumas áreas da vida. Muitas vezes começam uma vida com Deus, mas Senhor, nessa área eu não permito que seja tocado. Nessa área sou eu que decido. E isso vai construindo muitas vezes uma obstinação pelo pecado. Nos tornamos muitas vezes obstinados em fazer aquilo que nós achamos que é do nosso jeito. É por isso que muitas vezes a gente cai na mesma coisa. Se você está me ouvindo, eu estou falando isso com muito amor, mas existe um tempo na nossa vida onde a nossa rendição tem que ser por completo, ou senão a gente fica igual andando em círculos, caindo nas mesmas questões, no mesmo pecado, andando, e aí a pessoa, quando ela começa a se tornar obstinada, significa que ela é teimosa. O obstinado, ele é teimoso. Ele fala assim, não, mas quem disse que desse jeito que você está me falando vai dar certo? Não, olha, mas a palavra diz assim, tal. Não, mas eu não penso dessa forma. E aí o obstinado, ele começa a teimar em alguns pontos e algumas circunstâncias que vão trazendo muitas vezes barreiras, que quando você fala muitas vezes de cura, existem barreiras de pecados ali alicerçados, que a pessoa muitas vezes não está disposta a romper. Um caso na Bíblia, clássico, é do rei Saul. O primeiro rei de Israel, que foi movido pela necessidade do ego dele, de estar bem com as pessoas, de fazer aquilo que ele achava que era o melhor. E o profeta chega a ele e fala assim, eu trago para você uma palavra do Senhor, vá até os amalequitas, mas não traga os despojos, não traga, o Senhor falou para você não trazer. E o que ele fez? Trouxe. Ele conseguiu fazer exatamente o contrário daquilo que Deus havia falado. Exatamente o contrário. Por quê? Porque quando eu estou obstinado em um ponto, em um pecado, eu construo cenários para que aquilo aconteça. E aqui, no texto que eu vou ler em seguida, fica bem explícito como Deus vê a obstinação do homem. Lá em 1 Samuel 15, 23 diz assim, não precisa ler, eu vou ler para vocês. Porque a rebelião é como o pecado de feitiçaria, e a obstinação é como o pecado de idolatria e cultos a ídolos do lar. Uau! Será que na nossa vida, quando a gente fala assim, Senhor, traz luz sobre todas as coisas, qual é o ponto que eu não consigo me render? Que eu estou obstinada a esse pecado? Que muitas vezes o Espírito Santo veio à nossa vida através de um ministro, de alguém, e falou assim, não vá por esse caminho, desista de fazer dessa forma, isso não é a vontade de Deus, e você vai e faz. Primeira barreira para que a sua raiz, muitas vezes de amargura, não venha a ser curada, é quando estamos obstinados, fazendo de tudo em determinadas áreas, sem permitir que o Espírito Santo de Deus traga luz sobre as circunstâncias. E por que Deus vê a obstinação dessa forma? A obstinação, ela nos torna insensíveis à voz de Deus, às advertências do Espírito Santo.
Muitas vezes a pessoa está tão acostumada a fazer as coisas do jeito dela, na força do seu braço. E isso é tão importante para ela, que se torna uma pessoa difícil de você advertir. Porque o obstinado, ele constrói cenários e ele constrói circunstâncias para que aquilo aconteça. Para que aquilo venha e fala assim, não, tá vendo? É desse jeito que eu vou fazer. Caiu nesse pecado, é de novo a mesma questão. Não, mas é porque é fulano, é porque é ciclano, é porque isso, porque aquilo. Estamos ali obstinados a continuar nesse lugar de vítimas das circunstâncias. Ouvir a voz de Deus é você atender aquilo que é falado. Ouvir a voz de Deus não é simplesmente você escutar uma profecia ou uma palavra, mas é você atender aquilo que está sendo falado. A fala de Samuel revela bem essa ideia. Lá em 1 Samuel 15, 22 diz assim: porém, Samuel disse: tem porventura o Senhor tanto prazer em holocaustos e sacrifícios, quanto em que se obedeça a sua palavra? Isso é uma pergunta. Tem o Senhor prazer em holocaustos e sacrifícios, quanto em que obedeça a sua palavra? E ele responde: eis que obedecer é melhor do que sacrificar, e o atender é melhor que a gordura de carneiros. Muitas vezes a gente continua nas mesmas questões, porque nós não atendemos aquilo que o Senhor tem nos direcionado, aquilo que Ele tem nos orientado, e formamos barreiras que são intransponíveis, porque nós não permitimos a ação do Espírito Santo de Deus. Por isso, o obstinado, ele é um desobediente de carteirinha. O obstinado, ele se torna um desobediente. E quando você desobedece a Deus, quando você desobedece aquilo que é o propósito dEle, aquilo que vem sobre a sua vida como consequência da sua desobediência, traz sobre você mais problemas, mais dor e mais sentimentos. A obstinação faz com que a gente dê um jeito para fazer tudo do nosso jeito. O obstinado, ele se apoia em seu próprio entendimento e monta a sua própria força, o cenário ideal para fazer as coisas do seu próprio jeito. Eu crio aquele cenário para que as coisas aconteçam daquilo que é o meu jeito, daquilo que é a minha forma de pensar. E daí depois que eu construo todo o cenário, eu venho falar assim, porque Deus está falando, porque Deus me abençoou, e a gente quer colocar Deus no meio da história. Tudo construído na força do braço, no entendimento errado, na falta de esperar por um momento correto de Deus, fazendo da forma como você muitas vezes pensa, como você entende, e tampando os seus ouvidos para não ouvir o direcionamento que o Espírito Santo de Deus te traz. E aí a gente vai cada vez mais se aprofundando em questões que já eram para ter sido vencidas. Pecados muitas vezes que são recorrentes, porque aí a gente quer culpar A, B ou C ou o diabo, e quando muitas vezes é uma falta de posicionamento, de rendição ao Espírito Santo de Deus, porque nós não confiamos o suficiente para deixar que Ele opere nas nossas vidas. Nós decidimos não crer, nós decidimos ir para o lado da frustração. Como eu disse aqui, não tem como você segurar a fé e a frustração juntas, porque a frustração só vai ficar fazendo com que você fique preso no passado, e a fé, ela vai fazer com que você deslumbre coisas maravilhosas, que você crê no Deus que te dá.
pela fé, você vai usufruir das promessas de Deus. Mas é necessário você abrir mão e se render. Amém? A obediência nos protege. E a gente fala muito isso aqui nessa casa. E como isso é uma grande verdade. Porque quando eu estou ouvindo aquilo que o Espírito Santo me traz através da minha liderança, ou através de qualquer pessoa que venha e me traga um direcionamento dado pelo Espírito Santo de Deus, como isso me protege de viver e me desgastar em coisas desnecessárias, em frustrações, porque eu consigo me render. Aquele que se rende, aquele que obedece, é aquele que se rende à vontade de Deus. Para que as coisas saiam do meu próprio jeito, eu crio cenários. A obstinação, quando você está obstinado por fazer uma coisa errada, sabe? Quando você ouve o que é certo, mas decide fazer errado, você se torna um controlador. Eu preciso, toda pessoa que fica obstinada, ela tem que controlar as coisas, porque se ela abrir mão e ela soltar e as coisas saírem do controle dela, ela perde. Isso vai gerando ansiedade, porque será que eu consigo controlar? Será que isso está saindo do meu jeito? Será que as coisas vão fugir do meu controle? A pessoa que é obstinada, ela articula para os benefícios próprios. Então, tudo aquilo que a gente fala, existe uma articulação da mente de quem está obstinado a fazer alguma coisa errada. Existe uma manipulação que é feito para construir um cenário, para trazer uma história, para contar alguma coisa, para fazer alguma coisa acontecer. Aquele que é obstinado, ele manipula para não perder o controle. É alguém que ainda não se rendeu a Cristo. E todo obstinado que ele decide controlar, ele vai contra o amor que não busca os seus próprios interesses. Sabe aquele pensamento geracional que eu falei para você, que nós temos que semear e deixar os frutos para que os outros colham? Sabe aquele pensamento? Isso é gerado. Isso não é simplesmente um pensamento. Isso é algo que tem que ser gerado através da nossa vida. Uma cultura de honra, de adoração, de servir, de amar. Porque o amor é aquele que não vai levar em conta os seus próprios interesses. Não vai levar em conta os seus próprios interesses. Quando nós estamos obstinados, nós não damos espaço para que o amor de Deus venha sobre a nossa vida. O obstinado, ele é escravo do medo. O obstinado, ele não pode ser livre, porque ele tem medo de perder o controle, o medo de faltar, o medo das coisas não darem certo, a ansiedade por medo das coisas não saírem do seu jeito. E tudo isso ligado a uma necessidade, a um ego de estar bem, de ser o tempo todo bem visto, bem requisitado. Tudo isso vai nos gerando cada vez mais em nós tormento, dor, tristeza, amargura, depressão. Lá em 1 João diz assim: no amor não existe medo, antes o perfeito amor lança fora o medo. Ora, o medo produz tormento, logo aquele que teme não é aperfeiçoado no amor. A chave para ser livre de tudo isso passa por um arrependimento genuíno, de deixarmos para trás toda a nossa natureza caída. Pela obstinação, nós não nos permitimos ser direcionados pelo Espírito Santo e criamos barreiras que nos levam à amargura e doenças da alma. Então, talvez se você chegou até aqui, se você muitas vezes detectou isso sobre a sua vida,
eu quero te dizer uma coisa: se renda nessa noite. Se renda nessa palavra onde Deus tem trazido até você. Porque a única coisa que nos faz ter força para caminhar e para ter alegria e para viver é Cristo. Ele é o único. Então, se nessa noite você chegou nesse lugar e existem muitas coisas na sua vida que você detectou, onde você não permitiu, você não se arrependeu, você não quis trazer à luz, tenha certeza de uma coisa: se você se render, o Senhor mudará toda a sua história. Ele está aqui para isso. Ele está aqui falando assim: filho, filha, vem, porque eu tenho algo muito maior para você. Eu tenho uma vida muito melhor. Aquilo que foi tirado de você não é nada perto daquilo que eu tenho para você viver. Aquilo que você viveu, o seu passado, ele faz parte da sua história. Mas quando você olha uma cicatriz, aquela cicatriz, ela não tem o poder de dizer qual vai ser o seu futuro. Ela pode falar por onde você passou, mas ela não pode falar para onde você vai. O único que pode te dar destino, que pode te colocar dentro de um propósito, é Cristo. É aquele que morreu por nós numa cruz, para que nós tivéssemos a oportunidade de ir a Deus através dele. A partir daí, ele habita em nós, ele está em nós. O destino não é algo que vai acontecer ao acaso. O destino habita em mim. O destino é Cristo. É a vida de plenitude, de alegria, de desfrutar de cada momento, de cada processo, porque Ele cuida de cada minuto da nossa vida. Se eu fosse você, eu me alegraria nessa noite, porque essa palavra é para trazer vida sobre você. Trazer vida sobre as circunstâncias que você já acha que vão fazer parte da sua vida o tempo todo e não vão. O Senhor vai trazer sobre você, e já está trazendo, a oportunidade de se render ao Espírito Santo. De falar assim: Senhor, a minha vida, a minha amargura, a minha tristeza, isso não faz parte mais de mim. Eu quero uma vida nova, eu quero uma vida alegre, eu quero desfrutar de cada processo que o Senhor tem trazido, e olhar para as coisas que estão acontecendo e falando: uau, Senhor, o Senhor tem me ajudado, o Senhor tem me feito vencer, não porque eu mereço, mas porque o Senhor habita em mim. Não há motivo para você ficar preso nesse medo, o medo de faltar, o medo do amanhã, o medo das coisas não acontecerem. O Senhor está estabelecendo palavras, processos, está estabelecendo coisas em você e através de você. Lá em Salmo 126... aqueles que semeiam com lágrimas, com cantos de alegria colherão. Aquele que sai chorando enquanto lança semente, voltará com cantos de alegria, trazendo seus feixes. Mudança de perspectiva, mudança de lente, mudança daquilo que você vê. Não porque as coisas mudam, porque você muda. Nós não enxergamos a vida pelo que é as circunstâncias. Nós enxergamos a vida a partir daquilo que nós somos. Quando você olha para aquilo que está acontecendo em você, o que você enxerga é aquilo que está em você? Sim, é. Só que muitas vezes aquilo que está em você não é algo que te traz vida. Muitas vezes aquilo que está em você é um passado que precisa ser curado, liberto, deixado para trás. A vida caminha para frente. Tem de bom ânimo. Tem de bom ânimo. Se alegre. Anda. Ficar parado, chorando diante da mesma circunstância, do mesmo problema, não te faz vencê-la. E às vezes a gente fala assim, durante muito tempo a gente fala assim: não, porque eu vou passar por isso, e eles vão ver, e eu vou cantar o hino da vitória do outro lado. Não, eu já canto o hino da vitória hoje, porque eu sei o Deus que eu sirvo.
Eu sei o Deus que me trouxe vida, que fez com que a minha vida se transformasse. Eu não estou falando aqui para que você venha e olhe para isso e fale assim, ai, como eu estou. Não, é para que você tenha vida. A vida, o processo de Deus nos faz amadurecer para aquilo que Ele tem. Ele já tem algo para a sua vida, Gabi. E esse processo tem feito você amadurecer para chegar lá. Agora, sabe uma chave? O processo, ele é para nos amadurecer, curar, para nos trazer vida, para que a gente possa tomar posse daquilo que nos é prometido. Quem ousa crer, olha só, falei, Senhor, obrigada por isso. Quem ousa crer, ele vive no futuro. E às vezes a gente fala do futuro, e a gente fala assim, que o futuro é um tempo. E o Senhor falou assim, não, o futuro é um lugar. O futuro é um lugar, onde você pode até já estar. Mas o tempo que vai demorar, talvez, muitas vezes para você alcançar, vai depender do quanto você é obediente. O quanto você se rende. O quanto você olha para as circunstâncias e olha para você mesmo e fala assim, aqui eu vou fazer do jeito que Deus tem me pedido. Aqui também, aqui também, aqui também. E você vai se rendendo, e você vai obedecendo. E você vai deixando com que o Espírito Santo traga a luz. Porque Ele fala assim, olha, você viu aquele canto lá que precisa ser limpo? Não, vamos lá também. E eu vou obedecendo. E quantas vezes você pode ver, quando a gente se rende, quando a gente obedece, quando a gente fala assim, Senhor, a minha justiça própria não vale nada, não me trouxe nada até aqui. E eu me rendo, porque eu amo, porque eu quero cada vez mais mergulhar no Senhor. A fé tem por natureza se alegrar antes que as coisas aconteçam. Porque a fé, ela é uma ponte entre o hoje e o amanhã. Quando eu olho e falo assim, eu tenho fé, então eu me alegro. Pode ser circunstância difícil, adversa, pode ser o que você quiser dar de desculpa para você ficar no mesmo lugar. Mas eu vou dizer para você o seguinte, não existe desculpa para você não se alegrar em Deus. Não é nada que aconteça ao seu redor que faz isso. É aquilo que você é. Decida ser quem Deus te criou para ser. Decida viver aquilo que Deus tem para você. Aquilo que Ele te faz viver. Sua ferida será, a sua ferida curada, será a sua maior arma contra o seu inimigo. Aquilo que muitas vezes você hoje dói, é triste, é difícil, nas mãos do Senhor, isso se transforma a maior arma para você ir contra e tirar outras pessoas daquilo do lugar onde você saiu. Não somos vítimas do destino. Você não é vítima da circunstância ou da sua história. Em frente, seja curado, ande, tenha bom ânimo. Defina a sua história a partir de Cristo e através dele. E aí, a hora que você começar a olhar para a sua vida, as suas circunstâncias, aquilo que você muitas vezes tem paralisado, falar assim, o quê? Não sou mais escravo do medo, não sou mais obstinado a continuar pecando nessa área. Eu quero uma mudança, eu quero me firmar, eu quero viver aquilo que Deus tem para mim, porque até aqui eu estou vivo, ainda há esperança. Às vezes a gente acha que ficar chorando, se lamuriando, vai fazer com que Deus se mova. Vou dizer para você, Deus já se moveu. Ele já te deu. Vai, anda, sai desse lugar. Sai desse lugar de vítima, dessa circunstância, onde tudo é desculpa para você continuar pecando, para você continuar sendo obstinado. Nesse ponto, se alegre,
faça festa. Decida deixar hoje aquilo que te prende, o pecado que te faz se tornar obstinado. Olha para aquilo que vai lá no seu íntimo. Eu quero falar aqui de uma coisa que muitas vezes a gente acha que está escondido. A gente fala assim, não, mas essa parte eu vou fazer do meu jeito, mas eu estou bem, porque eu estou na igreja, eu até vou no culto, eu até faço parte de algum ministério, mas existem pequenos detalhes que para você pode achar até que é pequeno, mas isso tem sido um entrave para a sua plenitude na vida com Cristo. Vir para a igreja e estar doente e ter uma ferida não é o problema. O problema é você querer continuar cultivando aquilo. O problema é você decidir fechar os seus ouvidos para aquilo que Deus tem falado e fazer do seu jeito. O problema é você olhar para aquilo que está te atrapalhando e querer esconder. E querer falar assim, não, essa área ninguém toca, essa área ninguém vê, isso aqui está bem escondido. Ei, acorda! Com muito carinho, mas eu digo para você, acorda, meu irmão. Isso tem atrasado a sua vida, isso tem atrasado o fato de você viver uma vida plena com Deus. Isso tem te feito parar no meio do caminho. Muitas vezes você acha que são coisas que não têm importância, mas Deus está trazendo luz para que cada detalhe seja completamente limpo da sua vida. Não podemos ter a hipocrisia de achar, de falar alguma coisa, de falar assim, não, mas eu estou bem, a minha aparência está boa. Eu vou no culto, eu faço isso, eu faço aquilo. E o seu coração? E aquela mágoa que você não quer deixar? E aquele perdão que você não decidiu liberar? E aquela murmuração que você não decide parar? E aquela rebeldia que você decide continuar? Deus, o Senhor fala até aqui, mas aqui eu não vou ouvir, essa área eu não ouço, eu faço do meu jeito. Estou esperando, está demorando demais, tem muito tempo para que isso aconteça, vou dar um jeito e vou falar, e aí é Deus me abençoando. Não foi para isso que nós fomos chamados. Sabe por quê? Que muitas vezes a gente quer esconder alguma coisa, porque a gente acha que Deus não vai fazer, ou que se Ele for fazer não vai ser do jeito que a gente espera, ou que a gente conhece. Dificuldade de se render por completo. Acha que é impossível. E aqui tem uma coisa que eu vou falar para vocês. O impossível, ele não é um fato. O impossível é uma opinião. Quando os espias foram olhar a terra, impossível. É muita gente, são poderosos demais. Impossível. E mais 2 olharam e falaram assim, não, isso é só uma opinião. Ei, você foi chamado por um Deus que faz o impossível acontecer. Como é que tem coisa na sua vida que você julga ser impossível? É impossível que Deus faça? Não, não é. Mas é necessário que você se renda para que isso aconteça. É necessário que você deixe o pecado. É necessário que você deixe a mentira. É necessário que você deixe o orgulho. O orgulho nos atrapalha. O que vão pensar de mim, ou o que vão... Não, mas eu tenho que fazer porque o meu tem... Para com isso. Não é tempo mais disso. Se isso passou pela sua vida, tem uma palavra hoje para você: se renda. Deus tem muito mais para você. Deus tem muito mais para nós. O impossível não faz parte do vocabulário de Deus. O impossível não é um fato.
é simplesmente uma opinião. E uma opinião de quem não conhece a Deus. Porque se você conhecer, você vai ver que Ele é o Deus do impossível. Ele faz as coisas acontecerem. Ele faz com que a promessa e a semente germine no tempo certo. Por que você quer semear e já colher? Porque você quer usufruir do fruto? Não. Eu quero semear porque as minhas sementes vão fazer parte de um plano de Deus, de um propósito muito maior do que a minha vida. Eu quero semear alegria, eu quero semear felicidade, eu quero semear finanças, eu quero semear tudo, porque o dono da semente é meu Pai. Eu tenho tudo, eu não preciso de nada, então eu semeio para aqueles que não têm vida ainda consigam conhecer um evangelho que traz vida, que traz alegria, que traz paz, que traz amor. Mas para isso é necessário. Levanta e anda. Levanta e anda. Sai da sua circunstância, sai do seu mundinho, da sua vida, onde só as coisas que acontecem ao redor do seu umbigo. É tempo de nós nos lançarmos. Você foi chamado para isso. Põe a mão sobre o seu peito e fala assim: eu fui chamado para isso. Eu fui chamado para pode falar. Eu fui chamado para manifestar a Cristo. Amém? A vida dele habita em você. E enquanto eu falava estava buscando em Deus, né, essa palavra, e Deus, ele tem um jeito de falar comigo que muitas vezes ele me dá o final. Eu falo: Deus, mas isso aqui é só o final. E aí eu vou buscando aquilo que com aquele final. Ele não me dá a linha solta, Ele me dá um ponto. E enquanto eu buscava do Senhor aquilo que tem sido construído na minha vida, que era para eu falar, o Senhor falava assim: existem muitas pessoas que estão num processo, um processo que eu estabeleci. Existem pessoas que estão sendo geradas nesse processo, que nem elas conseguem enxergar aquilo que está sendo construído através delas. Nem elas conseguem enxergar. Aí eu falei assim: Senhor, então uma nova geração. Ele não falei de uma nova geração. Eu não estou colocando um tempo cronológico, mas eu estou dizendo que todos aqueles, que muitas pessoas, sejam de 10, de 20, de 30, de 50, de 80 anos, vão viver nos próximos dias um processo de Deus, onde Ele está construindo algo através da sua vida, através de nós. Muitas vezes a gente está num processo onde a gente acha que está demorando demais. As coisas não estão acontecendo. E tem vezes que a gente fala assim: Senhor, eu estou atrasado nisso. E vou confessar para vocês, muitas vezes eu falei: Senhor, eu estou atrasada nisso. E aí, Ele falou assim: quando você está em mim, o que você chama de atraso, eu chamo de processo. O que você chama de atraso, para Deus é um processo. Às vezes você está aí chorando, mas está obediente, mas está seguindo e está se rendendo a Ele. E Deus está olhando para a sua vida e falando assim: eu me alegro com Ele, eu me alegro com ela, porque aquilo que Ele está passando, a forma como Ele está se rendendo, está produzindo um fruto doce, que vai ficar como legado para as pessoas que estão vindo após, que são frutos que outros vão desfrutar. E que alegria poder fazer parte disso. E que alegria a gente olhar e falar assim: eu não sou egoísta de querer comer o fruto da minha semente, porque quem é o dono da semente é meu Pai. É Ele que dá a semente, dá o fruto da árvore, dá tudo. Então eu posso semear, porque eu quero que todos venham a ver o quanto Deus tem amado a cada vida. Processos de Deus são para te fazer mais fortes. Não desista. Se anime.
Existem pessoas também que estão estabelecendo estacas. Pessoas que estão construindo, estabelecendo estacas, colocando alguns modelos e fundamentos aonde muitas vezes ainda está oculto, mas que o Senhor tem visto. Existem pessoas semeando e cada um de nós estamos num processo de Deus. Mas aquilo que Ele tem construído na sua vida, durante esse processo, depende do quanto você se rende. Depende do quanto você se lança. Então, posso te dar uma dica? Se lança 100%. Amém? Oh, amém, tá fraco, hein? Se lança 100%. Se coloque de pé. Governar é uma questão de tempo para quem aprender a andar aliançado.